Oi galera, tudo bem com vocês? Que a paz de Deus invada o seu coração, invada a sua casa. E eu quero compartilhar com vocês uma história muito rica e muito linda que está no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Eu vou ler apenas os primeiros versículos dessa história e nós vamos conversando sobre essa história. Lucas, capítulo 7, versículo 11, diz assim: E aconteceu que no dia seguinte, Jesus foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando ele chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: Não chores. Essa história, ela fala dessa mulher que vivia nessa cidade chamada Naim, uma pequena aldeia. E essa aldeia, em hebraico, seu nome, Naim, significa aldeia da consolação. E nós vamos ver nesse texto, pelo que lemos aqui a princípio, que realmente essa viúva ela necessitava dessa consolação. Veja, ela era viúva. Essa mulher ela tinha perdido já o seu esposo. Ela já estava ali em um momento de sofrimento, de tristeza, de perca, um momento também onde o seu sustento provavelmente teria diminuído, porque eram os homens que saíam, era a cultura daquele povo, os homens que saíam para trabalhar, as mulheres ficavam em casa. E agora nós estamos vendo que o seu único filho, a única parte da sua família mais próxima, tinha morrido. Então essa mulher, ela estava sem aquele parentesco mais próximo, essa mulher ela estava ali sem aqueles que enviariam sustento para a sua vida, ela estava sem a proteção porque eram os homens que protegiam as mulheres, ela estava só dentro daquela casa, sem família. Essa mulher então ela estava em uma aflição profunda, com muitas angústias na sua vida, e nós vemos aqui uma primeira lição, que essa mulher precisava de compaixão, essa mulher precisava ser amada, essa mulher precisava de pessoas que iriam ajudar, iriam sustentar, essa mulher precisava de pessoas que iam orar por ela, para que ela se fortalecesse. E nós vemos aqui no texto que acabamos de ler que uma grande multidão seguia esse cortejo fúnebre. No meio dessa multidão, sim, haviam aqueles que choravam, aqueles que pranteavam juntamente com essa viúva, mas no meio dessa multidão estavam aqueles que queriam ajudar, que queriam fazer algo, que se condoíam, que sentiam a dor dessa viúva, que agora se sentia tão só. E nós aprendemos com essa história que nós precisamos nos importar com aquele que está ao nosso lado sofrendo, com aquele que teve perdas na sua casa, que perdeu amigos, que perdeu parentes, que perdeu pessoas próximas. Nós, como cristãos, precisamos nos importar, precisamos estar ao lado dessas pessoas, dando uma palavra de ânimo, confortando o seu coração, sendo instrumentos de Cristo, orando por elas, para que a vida de Deus encha os seus corações, encha de paz. Nós vemos então, nessa história, de um lado, uma multidão que estava triste, uma multidão que estava angustiada, uma multidão que chorava, que estava em grande desânimo, mas também nós vemos nessa história, juntamente com Jesus, que vinha uma grande multidão, mas essa multidão era diferente, essa multidão, ela estava em festa, essa multidão estava em alegria, essa multidão tinha esperança, porque Jesus estava ali no meio dessa multidão. A vida, o próprio Deus da vida, o Criador da vida, o Autor da vida, estava no meio dessa multidão, e essa multidão vinha em festa, porque Jesus tinha feito muitos milagres, e os seus discípulos, essa multidão contemplou, vivenciou. Jesus estava salvando, estava perdoando o pecado, estava curando os enfermos. Essa multidão estava em festa, porque a própria vida, o próprio Cristo, o próprio Jesus estava ali com essa multidão. Então, essas duas multidões se encontram ali às portas dessa pequena aldeia chamada Naim, que o seu nome significa consolação. E quando essas multidões se encontram, Jesus, ele para as duas multidões, a multidão que estava em festa e a multidão que estava triste. E Jesus então ele para, vai de encontro a essa viúva e diz para ela: não chores. E parece até engraçado, parece até uma brincadeira, mas não é uma brincadeira.
Jesus é o autor da vida, ele sabe o que ele estava dizendo. E aquelas duas multidões, então, elas param diante dessa palavra do Senhor Jesus, porque Jesus se compadece dessa mulher, ele vê essa viúva, ele ama essa viúva, ele se importa com o sofrimento dessa viúva. E eu quero dizer para você que Jesus, ele para uma multidão sim por você, que Jesus te enxerga assim no meio da multidão, no meio do contexto em que você está. Jesus enxerga a sua vida e ele se preocupa assim, independente de como você tem vivido a sua vida até hoje. Jesus se importa com você e ele quer entrar no seu coração, ele quer encher o teu coração, ele quer trazer vida à sua vida também. Onde Jesus chega, a tristeza sai correndo, amados. Onde Jesus chega, a vida renasce, as trevas vão embora, são dissipadas pelo poder de Deus. Aonde Jesus chega, todo o ambiente é transformado. Jó 41:22 diz assim: diante dele, até a tristeza salta de alegria. Diante de Jesus, até a tristeza salta de alegria. E é isso que vemos nesse texto, ou continuaremos vendo. Nós percebemos que de um lado está Jesus, do outro lado da multidão está esse morto. E ali a vida e a morte se encontram e a vida ganha. Jesus ganha porque ele é a própria vida, ele é a própria criação, ele é o Deus que tem todo o controle em sua mão. A morte desse moço foi adiada. Já viu isso? A morte desse moço foi cancelada. A nossa morte, amados. Às vezes você pode estar sentindo-se morto espiritualmente. E eu quero dizer que Jesus tem poder para cancelar esse sentimento no teu coração. Talvez você tenha enfrentado doenças terríveis. Talvez você tenha visto seus parentes com doenças terríveis. Jesus tem poder para cancelar essa doença na vida dessas pessoas e trazer a cura. Talvez o seu emocional esteja tão difícil, cheio de angústias, cheio de tristeza, cheio de preocupação, não consegue dormir à noite, anda pela casa o dia inteiro. Jesus pode cancelar nesse dia sim essa situação na sua vida. Ele cancelou a morte nesse jovem, ele cancelou a morte nesse homem. Ele pode cancelar todas essas coisas que nos afligem, tudo isso na nossa vida pelo poder do nome dele. E você vai me perguntar, mas como, pastora, que isso acontece? Isso acontece quando você atrai a presença do Senhor, quando você atrai a atenção do Senhor. E basta você dizer aí onde você está, no seu trabalho, na sua casa, na rua, você dizer: Senhor Jesus, vem habitar em mim. Senhor Jesus, ouve o meu clamor. Eu preciso que o Senhor cancele isso que está me trazendo dor na minha vida. A palavra do Senhor diz que quando nós pedimos, quando nós batemos, o Senhor abre. Quando nós pedimos, Ele nos responde. A palavra diz: pedi, dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo que pede, recebe, o que busca, encontra, aquele que bate, abrir-se-vos-á. Mas quando nós pedimos uma coisa, quando você pede alguma coisa aos seus pais e demora para ele fazer, você continua pedindo. É isso que o Senhor está falando. Clame, não pare. Quando você busca algo que você não está achando, que você não está conseguindo, você continua persistindo. Então clame a esse Jesus. Peça a Ele de todo o teu coração, de toda a tua alma, e Ele vai cancelar essa dificuldade, esse escrito de dívida contra você, em nome de Jesus, assim como Ele fez na vida desse jovem. A morte havia fechado as portas na vida desse jovem, tinha decretado que ele estava morto. Mas nós vemos que de repente as portas da cidade, dessa aldeia chamada Naim, mais uma vez eu digo dessa aldeia que o seu nome significa consolação, havia uma grande multidão que estava vindo com vestes de louvor, com alegria, mas havia uma multidão que estava com seu espírito angustiado, havia uma multidão que estava cheia de esperança, que se movia na esperança de Cristo, mas havia uma multidão que faltava esperança, havia uma multidão que estava vivendo aquilo que era apenas natural, mas havia uma multidão que estava vivendo sobrenatural, porque Jesus estava com eles e Jesus pode fazer o sobrenatural
na minha e na sua vida. Jesus, ele tem a chave da vida, ele tem a chave da morte, e ele impediu que aquele rapaz continuasse morto. Ele trouxe aquele rapaz à vida novamente. A palavra continua dizendo aqui em Lucas capítulo 7, versículo 11 adiante, que então Jesus, ele vai de encontro com essa mãe, ele fala: não chores. E a palavra continua dizendo que então ele toca naquele caixão, ou naquele esquife, ou naquela maca onde o morto estava, onde o jovem estava. Ele toca apenas ali, ele diz: levanta-te. E a palavra diz que esse jovem então, ele senta e ele começa a falar. Jesus então pega aquele jovem e leva aos braços da sua mãe. Jesus, ele tira aquele jovem das garras da morte e traz a vida aos braços da sua mãe. Jesus é esse que está conosco, que caminha conosco, que habita no meu coração. E basta eu dizer: Senhor, vem habitar em mim. Eu quero te conhecer, eu quero caminhar contigo, eu quero viver essa vida que o Senhor tem para mim. Eu quero, Pai, que o meu nome esteja escrito nesse livro da vida, que quando o Senhor for buscar a tua igreja eu possa subir. Senhor, eu quero andar nesse caminho que essa multidão andava, esse caminho de santidade, esse caminho de verdade, esse caminho de milagres, porque a própria palavra de Deus em João 14,6 diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. O próprio Deus diz, Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então somos convidados a andar nesse caminho que é Jesus, nesse caminho de verdade, nesse caminho de salvação, nesse caminho onde Ele nos perdoa, onde o Espírito Santo gera o arrependimento genuíno no nosso coração, nesse caminho sim de milagres, porque Jesus fala que Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Então, quando vivemos nesse caminho com o Senhor, nós vivemos sim uma vida e uma vida em abundância. Aquele jovem já não estava mais morto, aquele jovem estava nos braços da sua mãe, aquele jovem já conversava. Eu quero dizer para você: ainda não acabou, a sua vida ainda não acabou, o teu ministério ainda não acabou, a tua família ainda não acabou, ainda há tempo. Convida Jesus para essa situação, peça para que Ele venha agir nessa situação. Se lembre dessa passagem bíblica, dessa história dessa viúva que não tinha mais nada, não tinha família, não tinha o esposo e agora não tinha o filho e não teria o sustento, não teria a proteção, não teria uma família. Mas Jesus, ele chega nessa mulher e ele diz: não chores. Jesus está falando sim para mim e para você hoje: não chores mais. Deixa eu entrar, deixa eu fazer morada, deixa eu mudar a situação, coloca eu em primeiro lugar na tua vida. Amado, muitas vezes erramos porque começamos a deixar outras coisas tomar o lugar de Deus na nossa vida. Muitas vezes deixamos o trabalho tomar o lugar que é de Deus, as pessoas tomar o lugar que é de Deus, mas o Senhor quer que amemos sim as pessoas, mas Ele precisa estar em primeiro lugar na nossa vida. Quando nós voltamos e colocamos: Senhor, eu entendo, o Senhor não está em primeiro lugar, e eu falo, convido o Senhor para que volte a estar em primeiro lugar na minha vida, e eu peço: Senhor, ajeita as coisas que estão fora do lugar. O Senhor vai trabalhando de maneira sobrenatural, de maneira que eu e você não conseguiríamos mover e resolver toda a situação. Essa viúva não tinha mais como resolver essa situação, já não tinha mais o que fazer, mas quando Jesus ele chega, quando Ele nos toca, Ele muda tudo. A nossa oração nesse dia seja: Jesus, me toca, muda o que precisa ser mudado, coloca no lugar, ressuscita na minha vida o que precisa ser ressuscitado, seja no emocional, seja no meu físico, seja no meu espiritual. Jesus então, Ele tira aquele filho da mão da morte e coloca na mão da sua mãe, com a vida que vem do Senhor. Eu quero dizer que essa viúva, ela tem uma dívida imensa com esse Jesus maravilhoso. E os historiadores, alguns teólogos vão dizer que nessa cidade de Naim havia uma igreja na casa de uma viúva, onde o seu filho tinha sido ressuscitado por Cristo. E essa igreja, ela perdurou por muito tempo, mesmo depois que Jesus ressuscitou e foi ao céu. Essa igreja continuou atuando na cidade de Naim. Aquela casa que deveria ser uma casa triste, pela lógica dos acontecimentos, Jesus tocou o filho da viúva, Jesus tocou aquela mulher, a situação daquela mulher. Agora aquela casa era uma casa em festa. Aquela situação
onde havia choro, agora havia alegria, agora havia libertação, agora havia salvação, agora o evangelho era pregado dentro dessa casa, dessa viúva, agora essa viúva estava em festa, agora havia sim uma outra multidão que estava junto com essa viúva, e era uma multidão cheia de Deus, uma multidão que vivia os milagres do Senhor, que passava certamente por dificuldade, que passava certamente por problemas, mas eles estavam felizes, porque o bem mais precioso que eles poderiam ter era Jesus no seu coração. E assim, eu e você também temos essa dívida para com Jesus, essa dívida de amor, porque Ele nos ama com um amor inexplicável, Ele nos deu essa graça maravilhosa, Jesus Ele nos dá a salvação, Ele escreve o nosso nome no livro da vida, basta eu declarar que Ele é o meu Salvador, basta pedir para que Ele habite em mim, que Ele tome o controle da minha vida. Nós temos uma dívida eterna com o Senhor pelo perdão dos nossos pecados. E o que vamos fazer para retribuir ao Senhor? Isaías 61, ele nos dá uma ideia. Esse texto ele está falando do próprio Mestre, ele está falando dos próprios feitos de Jesus. Mas Jesus também nos falou que nós somos os seus discípulos e que nós deveríamos fazer as obras que ele fez e outras maiores e seguir os seus passos. Então, quando eu leio Isaías 61, eu estou falando daquilo que Jesus deixou para nós fazermos, e foi o que ele também fez na vida dessa multidão, e dessa mulher e desse filho. Isaías 61, 1 diz assim: o Espírito do Senhor, o soberano, todo-poderoso, está sobre mim, está sobre nós, e nos ungiu para anunciar as boas novas, para cuidar daqueles que estão com o coração quebrantado, proclamar liberdade aos cativos e libertação do mundo das trevas, anunciar o ano aceitável do Senhor, consolar a todos que andam tristes e dar alegria, óleo de alegria em vez de pranto, uma linda coroa àqueles que estão com o espírito amargurados, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. O Senhor está falando: pregue as boas novas, fale de mim, fale de que eu sou um Deus de amor, um Deus de perdão, um Deus de Salvador, um Deus que muda a história, um Deus que para a multidão por amor a você. Console, seja agente de consolação, de transformação, seja um agente, uma ferramenta nas minhas mãos de libertação na vida daqueles que precisam ser libertos das trevas. Declare alegria sobre aqueles que estão tristes, conforte aqueles que necessitam de conforto. E eu termino aqui dizendo que agora já não era uma multidão que estava em tristeza, em sofrimento, e uma multidão que estava em alegria, mas quando Jesus ele cura, quando ele ressuscita o filho dessa viúva de Naim, essa multidão entra em uma festa totalmente diferente, todos juntos, uma multidão unida em alegria, uma multidão que está abismada com os feitos do Senhor, uma multidão que entende que aquele homem, que Jesus ali foi enviado por Deus, que aquilo ali só poderia ser um milagre feito pelo Todo-Poderoso, e essa multidão agora estava em tremenda festa. Jesus tinha mudado as vestes para vestes de alegria, para vestes de louvor, em nome de Jesus. E talvez você me pergunte: pastora, mas é possível mesmo assim, diante desse texto, ter festa num velório? Eu quero dizer para você: é possível. É possível sim que no nosso velório, que no velório da nossa família, haja festa, porque quando nós conhecemos o Senhor, quando nós entregamos o nosso coração para o Senhor, nós vamos dizer como Paulo dizia: o morrer para mim é lucro. Então, no nosso velório, no velório do nosso familiar, porque nós dizemos: eu e minha casa serviremos ao Senhor, nós lutamos pela nossa família, nós oramos, então a festa sim, porque naquele velório nós vamos anunciar o Evangelho, naquele velório nós vamos sim lembrar do nosso ente querido, sentir saudade, mas nós estamos alegres porque sabemos que eles estão com o Senhor, porque eles partiram para a glória, porque eles estão no lugar melhor, no melhor lugar com o Senhor. No velório a festa sim, porque a presença do Senhor enche aquele lugar e nos lembra que Ele nos salva, e nos lembra que Ele nos perdoa, nos lembra que Ele nos purifica, nos lembra que Ele é o único caminho, que Ele é a verdade que devemos andar, que Ele é a vida, Ele nos traz vida todos os dias. Vivamos assim, como essa multidão em festa, que encontrou o Salvador, que encontrou o Deus que é todo poderoso, que encontrou o Deus que se importa com nós.
em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor e que essa palavra fale tremendamente no teu coração nesses dias. Seja essa multidão em festa que caminha na verdade do Evangelho, em nome de Jesus. Amém.